Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. Que bom ter vocês aqui. É bom saber que você está do lado de lá acompanhando o nosso conteúdo, compartilhando com seus amigos. E eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai ser uma bênção para você. Então, fica com a gente até o final e deixa já o seu like aí nesse vídeo. E aí, pessoal do Fala Sério Pastor, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem, que Deus continue abençoando esse canal maravilhoso. Então, a minha dúvida é a seguinte: como é que funcionaria o perdão concedido a Lúcifer e a seus anjos durante o seu tempo de rebeldia? Nós sabemos aí pelo livro História da Redenção que por muito tempo eles foram tolerados no céu e que foi-lhes oferecido perdão por causa da sua rebeldia. Mas como é que funcionaria esse perdão? Jesus Cristo morreria para poder pagar por esse perdão? Ou será que o pecado deles era diferente? Porque a Bíblia diz que toda alma que pecar tem que morrer e que o salário do pecado é a morte. Então, como é que esse perdão poderia ser possível a eles sem a morte de Jesus? Ou será que Jesus teria que morrer? Enfim, como é que funcionaria essa questão? Bom, muito obrigado pela chance e que Deus continue abençoando esse canal maravilhoso. Muito obrigado, Renato, por sua pergunta. Uma pergunta muito interessante, bastante pertinente, mas uma pergunta bem difícil de ser respondida, porque ela tem como elemento fundamental um se bem grandão, não é? O que aconteceria se? Então nós vamos aí trabalhar no campo das conjecturas e nós não temos revelação. Bom, há um texto na Bíblia que diz que as coisas que são reveladas são para nós, né? E aquelas que não foram reveladas não devemos especular. Então, o que nós temos de revelação? Biblicamente, que Satanás foi expulso do céu, ele se revoltou contra Deus e queria ser igual a Deus, queria assumir o lugar de Jesus Cristo ali, não é? Ele também conseguiu arrastar a terça parte dos anjos do céu, nessa empreitada que fez, enganando os anjos, enganando as hostes celestiais. E quando nós vamos ao livro História da Redenção, que você mencionou, inclusive eu estou com ele aqui em minhas mãos, é um livro muito interessante. O capítulo 1 vai falar sobre estes momentos e diz que quando Lúcifer ele começou estes sentimentos, ele tentou convencer vários anjos e alguns daqueles anjos que ouviram aquilo ali ficaram assim em dúvida, mas diante dos apelos dos anjos fiéis e do próprio Senhor Jesus Cristo, eles voltaram e meio que se arrependeram de dar ouvidos àquilo ali. Então a gente pode entender isso como uma espécie de tentação, em dúvida, né? O que será? Será que é isso mesmo? Será que Lúcifer está certo em sua abordagem? Então havia ali a tentação, não é? Para eles permanecerem do lado do erro, do lado de Lúcifer, ou permanecerem ao lado da verdade. Então, diante dos argumentos dos anjos fiéis, diante da fala do Senhor Jesus Cristo, eles retrocederam. Olha, eu estava com dúvida, mas isso aqui está errado. Então não dá a impressão de que eles chegaram a cometer pecado. Mas a pergunta não é nem de fato acerca desses anjos que estiveram em dúvida ali, que ouviram e ficaram se questionando o porquê disso, mas de fato aos demais que caíram, não é? Aos que foram expulsos. Se eles houvessem se arrependido, o que aconteceria? Se. Então esse se é que complica tudo, não é? Nós não sabemos. Mas eu posso, quem sabe, fazer uma inferência baseada no planeta Terra, de que talvez o Filho de Deus desse a sua vida para salvar e resgatar a estes? É possível que sim. É possível que Jesus se sacrificasse para resgatar estes anjos? Talvez. É possível que houvesse o perdão dessa forma? Sim, é possível. Mas a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, então obrigatoriamente teria que ser assim. Bom, a Bíblia fala disso no contexto terrestre, né? No contexto de ser humano, não existe remissão de pecado a não ser pelo derramamento de sangue. Então, havia o prenúncio de que o Cordeiro viria. Mas essa regra também deve ser aplicada ao céu.
Ok, é uma visão que a gente pode admitir, mas não passa de uma visão especulativa. Nós não vamos sair desse campo da especulação. Por quê? Porque isso não aconteceu. Então, como seria o resgate desses anjos? Eu não sei. Se esses anjos se arrependessem todos e retornassem, inclusive o próprio Lúcifer, se ele se arrependesse e retornasse para o céu, como seria o processo de resgate? Deveria haver morte, deveria haver derramamento de sangue, Cristo deveria pagar para que eles tivessem acesso à vida eterna? Eu não sei. Então essa é uma pergunta extremamente difícil. Nós não temos a resposta simplesmente porque isso não aconteceu. Então, como eu falei, não vamos sair do campo da especulação. Quem sabe lá no céu, diante do Senhor Jesus Cristo, nós poderemos fazer essa pergunta: Senhor, mas e se houvesse arrependimento da parte desses anjos? O que seria feito? Como seria feito o resgate? Quem sabe Jesus sente conosco e diga: olha, aconteceria assim, 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 eu faria isso, isso e isso para resgatar. Uma coisa eu sei: o que fosse necessário para resgatar cada um daqueles anjos, Cristo faria. Porque o que foi necessário para convencê-los de que estavam no erro foi feito lá no céu. O que foi possível fazer para que eles não caíssem foi feito. Mesmo assim, eles tomaram a decisão de abandonarem o céu. Então, se houvesse um arrependimento genuíno, mesmo depois de terem praticado o pecado, se houvesse um arrependimento genuíno, Cristo os resgataria. Como? Eu não sei, mas o resgate seria feito. Que Deus te abençoe. Eu espero ter te ajudado, apesar de não ter uma resposta concreta sobre este assunto.